a capacidade de entender o momento que o país está passando, e ele continua expondo o Lula como se fosse uma coisa que precisasse de exposição. O Lula é conhecido por 100% dos brasileiros, tem a história dele, e esse excesso de exposição só prejudica, entendeu? E o ponto final disso tudo é essa estupidez dessa escola de samba no carnaval, que só trouxe prejuízo e mais nada, entendeu? Então, a gente tem que se debruçar com as falhas de que está acontecendo nessa quadra aqui, para poder aí brigar com a outra. Então, vai continuar se dando munição para eles fazerem o que eles estão fazendo, entendeu? Vão fazer. E a gente precisa fazer, nessas discussões que a gente tem aqui, entendeu? Uhum. A gente precisa entender que as pessoas têm que conversar com o que você não gosta de ouvir. A gente tem que ter a Sim. conversa real, da realidade. Se gosta ou não, a gente não pode agir como se fosse um fla-flu. A gente não é Uhum. torcida. A gente está pensando que vai ter uma eleição, que nós vamos eleger o presidente da República. Então, não é brincadeira de um fla-flu e ficar nesse negócio, porque isso aqui xinga um, xinga outro. Não é isso. A gente tem que buscar pautas que realmente tenham interesse da sociedade. E isso, nessa hora, essa pauta toda, quem tem, entendeu? É a Uhum. direita, não é a esquerda. Isso está na cara, é só alguém querer enxergar isso daí, entendeu? Não adianta o Lula fazer tudo que fez, é gás, é o imposto de renda, é 6 por 1. Isso nada está sendo discutido na sociedade. Eu vejo e leio pesquisas semanalmente do Brasil inteiro, qualitativas, tudo. Faz parte dos meus estudos aí. Então, eu tenho visto isso. Os temas que estão aí na coisa, o que é? Segurança, agora a Uhum. corrupção já tomou conta De novo. de novo, tomou conta. E para mim é isso daí que está acontecendo. Ou vai, né? Ou Uhum. vai se combater esse tipo de coisa com o mesmo tipo de pauta que eles estão usando, ou de falar dos feitos de governo, economia, desemprego e tal. A população é no último lugar que a população está querendo saber, Sim. entendeu? E nós estamos vivendo que nem aqueles tempos, sabe, de fofoca. A fofoca vale muito mais do que as realizações. Esse que é o problema. Sim. E aqui a fofoca que cola mais é aquela vencedora. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão tendo a narrativa para se criar um ambiente complicado aí para essa eleição. E o governo não está percebendo isso. O Lula não precisa de exposição. O Lula precisa encontrar a pauta certa para começar a falar com o povo. Entendeu? Isso que está acontecendo já está provado aí. Tem uma resiliência na aprovação do Lula. Faz mais de um ano que o Lula está com aprovação negativa. E por mais que tudo que tenha feito no governo, economia do bem, tudo, ele não consegue ultrapassar essa linha vermelha, sabe? E ele Uhum. precisa ultrapassar essa linha vermelha antes de junho. Se não ultrapassar antes de junho, vai perder a eleição. Ninguém ganha uma eleição no mundo, não existe na história do mundo. Pode procurar. O Viário é pesquisador também, Pedro. Procurem aí aonde no mundo que uma pessoa com desaprovação acima de 50% se ganhou a eleição. Não ganhou, entendeu? Nunca teve isso daí. O Lula precisa reverter essa curva vermelha. Se isso não for revertido, e isso vai ser uma eleição extremamente complicada, mas extremamente complicada. Rodrigo PR diz aqui, na Lava Jato, a Receita passava tudo que o Dinheiró pedia por Telegram sem ofício, e não aconteceu nada com os servidores. O principal que assumiu o COAF no Ministério da Justiça do Moro se aposentou provavelmente para escapar de uma PAD. É É isso, isso né, aí. Tony? Lógico. Óbvio. Ele fazia isso. Não é só o Deltan, não. Era o Moro direto. Ele chamava o pessoal da sala dele e Você chegou a determinava ver isso. isso? Lógico, quantas vezes ele pediu para eu fazer isso? Uhum. Para eu trazer para ele nomes que poderia ser fazer, que estavam ligados com aquelas pessoas dos presos. Qual que era o método dele? Ele, ele, ele prendia as pessoas. Aí, de repente, a pessoa não queria fazer delação, ele não tinha encontrado ligação, nada. O que ele fazia imediatamente? Ele começava a buscar dados das empresas, isso e tal, de tudo, de amigos próximos, de parentes, de tudo, para tentar ali
né, ter alguma coisa para chantagear. Quando ele encontrava alguma coisa, como ele fez comigo, ele chantageou minha família, ele chantageou meu irmão, minha mãe, entendeu? Ele chantageou as empresas da família que não tinham nada a ver comigo. A chantagem clara, entendeu? Bloqueando bens de amigos, de tudo, indiscriminadamente. Ele fez isso, entendeu? Para quê? Para eu ver que eu estava colocando um monte de gente num rolo que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Então ele fazia isso com o tempo. Ele foi fazendo isso e na Lava Jato, isso ganhou uma atração maravilhosa. Ele prendia as pessoas, pegava filho, pegava isso, pegava aquele outro, deixava na prisão lá, jogado lá, mandava para o presídio, a pessoa estava lá. Ele começava a pressionar a família até que chegava, entendeu? O advogado tinha que procurar um acordo, então o cara ia morrer na cadeia, ia quebrar a família inteira, ia destruir a família inteira. É isso que foi feito, a Lava Jato fazia. E tudo isso era capitaneado pelo Moro e pelo Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, eles que faziam isso daí. Era tudo extraoficial. Eles pediam o que era oficial. E aí o resto, aí eles se incumbiam de ter essas informações para fazer esses relatórios e tudo isso daí. É como eles fizeram aquele PowerPoint do Lula, aquelas coisas, era tudo daquele jeito. Eles criavam as narrativas disso, colocavam as pessoas ali e ameaçavam os presos, e dali eles conseguiam juntar, e aquilo foi feito o quê? 200, 300 delações, e aí eles começaram a obter informação e pegar qualquer informação, entendeu? Ah, o Palocci falou isso daqui, então é o Lula, então é o fulano. Sabe, não tinha comprovação, não tinha nada, mas eles destruíam a pessoa na mídia, entendeu? Uhum. Aí o Jornal Nacional, com aquele duto jorrando dinheiro, né, é o que eles estão construindo agora de novo. Eu estou vendo todo dia, né? Vem isso daqui, o governo fez isso, mas a corrupção está lá, mas isso daqui, sabe? Eu estou vendo o mesmo modus operandi, entendeu? Que eles começaram a fazer em 2016, 2015, 2016, quando derrubaram a Dilma. Eles fizeram isso daí. E eles estão prontos agora para destruir o Lula. Eles não querem nem o Lula nem o Bolsonaro. É. É isso daí. Tem 67% da população não quer nenhum dos dois. Os dois têm 33% que querem eles. Mas se precisar apoiar o Flávio Bolsonaro, eles apoiam. Apoio. Eu vejo isso nos meus grupos. Quando falaram que lançaram. Agora eu vou te falar um negócio. A coisa boa que a gente tem que falar aqui para o Lula é que não foi o Tarcísio escolhido do Bolsonaro. É. Se é o Tarcísio, o jogo é outro. Por quê? Todos esses partidos iam coligar com ele porque São Paulo ficaria vago. Então, ele está se discutindo, podia estar a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo estaria aberto para negociar nessa aliança, entendeu? E